Mais um vídeo da série Leitura de Projetos Sem Dor de Cabeça. E o vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre leituras de projeto estrutural sem dor de cabeça. Esse aqui é o Exemplificando e é o canal onde eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então, para o vídeo de hoje, eu vi que lá no Instagram estava tendo muita enquete relacionada à estrutura, que eu estou fazendo. E eu percebi que tinha muitos problemas ali na questão de interpretação e leitura de projeto. Então, segue lá no @engemplificando para você acompanhar ali no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, então acompanhe o vídeo para vocês ficarem por dentro do assunto de obras e projetos e como fazê-los sem ter dor de cabeça. Então, antes de mais nada, vou explicar um pouquinho o conceito do que tem antes de um projeto estrutural. Não apenas chegar e executar o projeto estrutural e seja o que Deus quiser, né? A gente tem dentro do... Deixa eu até compartilhar aqui a tela. A gente tem, então, dentro do projeto estrutural... Como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir aqui, né? Acho que é mais fácil colocar deste jeito aqui. Tá ótimo. Então, o que acontece? A gente tem o primeiro projeto que nós temos, dentre os projetos de estrutura, o primeiro que a gente pega para executar, propriamente dito, é o projeto de fundação. Fundação. É o primeiro projeto que a gente olha, que a gente analisa. Gente, é minha letra, então vou escrevendo aqui e vamos acompanhando desse jeito mesmo. O projeto de fundação, a gente tem dentro dele, né, o que tem no projeto de fundação para você conseguir fazer execução. A locação das estacas, ou então a locação da sapata, a locação da fundação, né? Então a gente pode até deixar o nome aqui como locação, né, da fundação propriamente dita. Então, locação da fundação, certo? Opa! Da fundação. E, junto com o projeto de locação da fundação, a gente tem também o de armação da fundação. Deixa eu apagar aqui, fundação, certo? Como que é esse projeto? Deixa eu mostrar um aqui que eu tenho aberto para a gente dar uma olhadinha nele, então. Aqui a gente está vendo então um projeto onde tem a locação das estacas, certo? E também a parte da geometria, né? Que a gente tem, deixa eu voltar lá só para explicar também. A gente tem a parte da geometria, né? A gente tem a armação e a gente tem também a... Toda vez que eu falar armação, a gente tem que entender, deixa eu até colocar este item para baixo para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui. Opa. Então a gente tem a forma, a locação e a forma, né? Vocês vão entender o que é essa questão de forma da fundação. Então tá. Quando a gente está lá no projeto estrutural, o primeiro que a gente olha é o projeto de fundação. Então aqui que vocês estão vendo nesse projeto aqui do lado, a gente tem um projeto onde ele está locando as estacas. Nesse caso é uma fundação profunda. Então ele está locando as estacas e está locando também, passando a geometria, né, dos nossos blocos de coroamento aqui no lado, na situação, tá vendo? Neste caso, a gente tem bloco de uma estaca, que é esse daqui, bloco de 2 estacas, bloco de 3 estacas. Esse aqui tem até mais, porque
aqui teve um probleminha que eu vou explicar para vocês o que precisa e o que dá muita dor de cabeça quando você não tem esse item dentro da obra, dentro do projeto. Então isso vai dar muito problema para você depois, durante a execução do projeto e também durante a execução da obra. Então aqui, ó, a gente tem, deixa eu até me empurrar para cá aqui no cantinho. No projeto a gente tem, desse lado aqui, padrão, é o carimbo, é onde a gente tem todas as especificações, ó, quantidade de revisão, tá vendo? Ó? Se houve alteração, quando que foi feito, quando está emitido para construção. A gente aqui tem os dados da empresa que executa o projeto, o local do projeto, o cliente, a etapa do projeto. Nesse caso está até para ver aqui, ó, o projeto estrutural, essa parte. Então aqui, forma e locação das estacas, folha 1. Todas essas especificações é para a gente se guiar aqui pelo carimbo, saber do que se trata essa folha. Tanto que na hora que a gente dobra o projeto, essa parte do carimbo é que está sempre na frente do nosso projeto. Então, ele sempre vai ficar nesse cantinho aqui. Temos algumas notas. Alguns casos são genéricas, outras notas são extremamente importantes para a gente seguir, como, por exemplo, prevelaço de concreto, das especificações, o cobrimento das armaduras. O cobrimento é um item muito importante que precisa estar especificado dentro do projeto de estruturas. A classe do concreto também, né? Qual que é o tipo do concreto, a classe de agressividade, o modo, tudo mais. Então, cobrimento da armadura, ele tem relação com a classe de agressividade. Então, isso é importante da gente saber na hora de buscar entender o tipo de espaçador e como que vai ser feita a execução. Esse tipo de informação a gente extrai do projeto. Tem que vir no projeto. Ah, não veio no projeto. Então, você precisa entender que os projetos precisam vir sim com esse tipo de informação para a gente conseguir executar a obra e garantir uma vida útil boa para ela, né? Uma vida útil que fique dentro das condicionantes ali do projeto, para que você não tenha problemas depois. E a gente tem também notas de estacas, tá vendo? Porque aqui, nessa situação, a gente teve uma estaca prevista aqui no projeto. Então, todo esse projeto de fundação aqui, que é o nosso projeto de locação de estaca, a gente tem as indicações. E nesse desenho aqui, a gente tem a planta, onde mostra a locação da estaca. Deixa agora eu me jogar para o outro lado, para vocês conseguirem ver melhor. Então, o que é muito importante, eu já expliquei aqui no canal, no Engiplificando, essa questão do que a gente precisa, o que a gente espera de um projeto de estrutura. Então, aqui a gente tem os eixos, fazendo a locação, os cortes e a locação das nossas estacas, certo? Depois da locação das nossas estacas, a gente tem a nomenclatura de cada bloco, ó, B10, a gente tem o bloco B9, a gente tem o bloco B13, e todos eles estão com a forma aqui, ó. Todos eles estão com a forma. Então, o que nós temos dentro de um projeto, que é justamente o projeto de fundação? A gente tem a locação da fundação, seja ela estaca, seja ela sapata, né, fundação superficial ou profunda. Então a gente tem a forma, que é justamente isso que a gente viu aqui. Toda a nossa forma tá aqui, ó, com a geometria do que tem em cada bloco, a nomenclatura, a quantidade. Tem forma do B51, uma vez. Forma do BL6, forma do B5 e B12, forma do B1 e B3. Cada um tem uma nomenclatura específica ali do projeto, certo? Então a gente tem esse detalhe, ó. Tá vendo? B51. Aí a gente tem aqui B5, B10. Tudo isso a gente tem e está indicado aqui no projeto com as respectivas cotas, indicando como que é feita a forma para a gente conseguir executar isso na obra. Então a gente vai fazer a leitura desse projeto e também a leitura de como é feita a nossa estaca de fundação. Isso é muito importante para a gente conseguir analisar
a estaca para a gente conseguir ver o que vai ser executado e também mandar executar, certo? Aqui a gente tem nossa nomenclatura, a gente identifica que é uma estaca escavada manualmente, o diâmetro de 25, esse aqui φ, letra significa diâmetro, 25, que são 25 centímetros, e a gente tem a quantidade, 38 vezes, são 38 estacas. Então aqui está a legenda, ó, da estaca. Se você olhar no projeto, temos 38 estacas no nosso projeto. Então aqui faz a identificação da nossa estaca. E aqui a gente tem o nosso corte dela mostrando a profundidade da estaca e como que é a armação. Essa armação a gente tem um corte, né? Esse corte ele passa nesse sentido aqui, então na hora que a gente dá uma desenhada aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então o nosso corte que você vê aqui é como se ele estivesse passando esse item aqui, ó. A gente está olhando para cima, né? Não, perdão. Tá olhando para baixo. As ideias. A gente tá olhando aqui para baixo, ó, desse corte. Então a gente pega, corta a estaca e olha ela para baixo. E aí a gente consegue ver a nossa armação desse jeitinho que tá aqui. Entendeu? Então a gente vê exatamente isso. A gente tem as bitolas. Nesse caso ela tá com a nomenclatura. São 4N2. Vocês vão entender que N é o posicionamento dos nossos aços dentro do elemento estrutural. Então a gente tem aqui 4N2 e a gente tem aqui também, deixa eu ver quem que é outro aqui, ó. 4N2, tá vendo? Ó? E aqui a gente tem o nosso estribo da nossa estaca. Então ele tá com nomenclatura de N1. Se você olhar, a gente tem 5N1 aqui, ó. 5N1 C/20. E aqui a gente tem 4N2, ele é uma barra, então ó, 4N2 com diâmetro de 12,5, comprimento de 200 centímetros, 2 metros, certo? Então aqui a gente tem esses dois tipos de nomenclatura. E na hora que a gente faz a composição da nossa tabela, a gente consegue entender aqui, ó, posição 1 e 2. Então só tem dois tipos de barra de aço nesse elemento estrutural, que no caso é a estaca. Então a gente tem posição 1 e a posição 2. A posição 1 é uma barra aço CA50A. Ela tem uma bitola de 6,3 esse aço. A quantidade são 190 quantidades, lembrando que a gente tem, né, ó, a gente tem aqui essa quantidade de estacas, por isso que é elevado também. O comprimento unitário é 65 e o total é 65 vezes 190, 12.350 centímetros. Eu acho que eu estou escrevendo com... Eu não estou com o mouse e acho que não dá pra... Agora com a mãozinha dá pra ver. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? A gente tem o nosso aço CA50, que é o tipo do aço que nós estamos usando para fazer a nossa fundação, para fazer o elemento estrutural. O posicionamento, a gente tem o 1 e o 2. Isso é o N1 e o N2. A nossa bitola, a gente tem a bitola do 1, 6,3 e a bitola do 2, 12,5. Se você olhar aqui no desenho, ó, a gente tem exatamente isso. A gente tem o nosso N2 é a nossa barra de 12,5. Então a gente tem N2, são 4 N2 com diâmetro de 12,5 com comprimento de 200 centímetros, certo? E aí a gente tem o nosso N1, são 5 N1 por estaca, então são 5 N1 com um diâmetro de 6,3. Esse C/20 significa o espaçamento entre eles, então espaçados a cada 20 centímetros, com um comprimento de 65 centímetros, ou seja, nossa circunferência mais ali que considera para fazer
amarração, a nossa dobra ali, a gente tem os 65 centímetros. Então, se para uma estaca a gente tem 5 estribos, na hora que a gente faz a conta, a gente tem quanto mesmo? 38. Na hora que você faz 38 vezes 5, você tem exatamente 190. Por isso que está aqui essa quantidade de 190 N1, que é o nosso estribo, no caso aqui da nossa estaca. Já o N2, se você for olhar, a gente tem 4 barras por estaca. São 4 N2 com comprimento de 2 metros, com um diâmetro de 12,5. Então, quando você olha para cá, a gente tem a posição 2, é uma barra de 12,5 milímetros, então tem 152 quantidades. Por quê? 38 vezes 4, 152 quantidades. Elas são de 2 metros, né, 200 centímetros. Quando você faz o total, você tem isso daqui. E aí, para fazer o resumo da nossa tabela de aço, a gente faz a composição por quilo. Então, a gente sabe que para as bitolas de 6,3 temos um comprimento de 124 metros, a gente arredonda esse valor, então 124 metros, um peso total de 31 quilos. A gente vai ver quanto que pesa cada metro dessa barra de aço de CA50, e aí a gente faz a composição, deu 31 quilos. Quando a gente joga para cá também a barra de 12,5, a gente faz o valor, né, ali para 1 metro de barra, quanto que pesa. São 304 metros de barra, então a gente tem 304 quilos. Total, 335 quilos. Aqui é importante que tem até o volume da estaca. E olha só essa nota que a gente tem aqui embaixo. Devido à falta de sondagem do local, recomendamos executar um furo teste para observar se a interferência de nível de água. Caso ocorrido, o tipo de estaca deverá ser Strauss encamisado. Por quê? Vou até voltar aqui. Por que que essa informação está contida nesse projeto? O cliente dessa obra em específico, ele não fez a sondagem. Então, já falei aqui no canal, já mostrei a importância que nós temos que ter a sondagem para fazer o nosso projeto e principalmente viabilizar a nossa obra. Gente, sondagem não é luxo, não é alguma coisa que o engenheiro quer fazer uma sondagem porque a gente precisa entender como que é o solo. E a única ferramenta que nós temos para analisar o solo, que não é uma coisa que a gente consegue olhar, fazer uma acuidade visual ou tátil, simplesmente assim, e a gente conseguir extrair as informações do nosso solo. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada que, devido a essa falta de sondagem, a gente precisa primeiro analisar o nível de água. Então, essa estaca que a gente vê no projeto está prevista como uma estaca escavada manualmente, certo? Se por um acaso a gente tiver um nível de água alto, você escava, dá 1 metro de escava, você escavou 1 metro, você chegou no nível de água, aí vai ter problema. Você vai precisar trocar o tipo de fundação. A estaca em si é uma estaca, em si é uma fundação profunda, então vai continuar sendo fundação profunda. Porém, quando você tem mudança do maquinário, mudança do tipo da estaca, às vezes o método, a consideração, o cálculo para você ver qual que é a profundidade, ele varia um pouco. Então você precisa tomar cuidado, você não pode olhar um projeto que está previsto para um projeto de, como é que eu posso dizer, de hélice contínua, e você transformar isso para um outro tipo de fundação, para uma estaca cravada, por exemplo. Então você precisa fazer, primeiro você precisa informar o engenheiro que está fazendo o projeto, no caso, esse projeto aqui você precisa informar o engenheiro, olha, tivemos água, a gente precisa modificar quais são as profundidades, o diâmetro corretamente. Então tudo isso a gente precisa fazer essa análise prévia para não ter dor de cabeça durante a execução da obra. Porque, gente, maquinário, mobilização de equipamento para a gente conseguir fazer a execução da fundação, são diversas questões que a gente precisa analisar, que a gente precisa colocar ali na ponta do lápis para fazer a execução da obra. Então, vamos voltar ali para essa tela, onde eu digo que a gente tem a fundação. A gente faz a locação da fundação,
A gente faz a forma da fundação e a armação da fundação. A gente viu essas questões aqui. E antes disso daqui, é muito importante nós termos um projeto que é exatamente, não é nem projeto, é um ensaio, né? Um laudo. A gente precisa da nossa sondagem. A sondagem, ela é importantíssima para a gente fazer a nossa fundação. Ela que vai alimentar a nossa fundação. Acho que tá até fraquinho esse lápis aqui. Ela que vai alimentar a nossa fundação. Ela alimenta a nossa fundação. E a sondagem também é um ponto de partida para o nosso projeto de arquitetura. Arquitetura. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? O nosso projeto de arquitetura, a gente precisa entender o perfil do terreno antes de fazer qualquer tipo de modificação. Porque eu já falei aqui no canal, mas repetindo, se a gente chega num ponto onde a gente vê que tem um nível de água no seu primeiro metro dentro do seu terreno, você não tem condições e viabilidade para você fazer um subsolo, por exemplo. Então isso descaracteriza o projeto e você precisa fazer essa análise, até mesmo para fazer escavação para piscina. Você precisa entender como que é o perfil do seu terreno. E o que tem na sondagem que nós precisamos, o que faz ela ser tão importante assim? Eu vou abrir uma sondagem aqui pra gente dar uma olhada. Eu tenho uma aberta aqui, ó, aqui, sondagem, por exemplo, vamos lá. O que a gente tem no nosso relatório de sondagem? Vamos lá. A gente tem primeiro o nosso relatório de sondagem. Tem lá os dados de como é feito o ensaio e tudo mais, mas eu peguei essas páginas mais importantes que é o que a gente vai olhar. Aqui a alocação, aqui é uma sondagem, né? A gente tem uma alocação dos pontos, foram feitos 3 pontos de sondagem, o 1, o 2 e o 3, então você vai ter 3 gráficos iguais a esse próximo que eu vou mostrar para vocês. Aqui é as informações do cliente, informação da obra, de quando foi feita, a profundidade total, enfim. Aí aqui a gente tem o dado da empresa, os dados da obra do cliente, e para cada ponto de sondagem a gente tem uma informação dessa, que é o nosso laudo de sondagem. O que ele vai fornecer para a gente? Ele vai fornecer para a gente o nosso nível de água. Nesse caso, não foi encontrado nível de água nesse terreno. Ele vai fornecer para a gente a descrição do nosso solo, como é que é a nossa camada. Então aqui, ó, essa aqui é argila siltosa, silt arenoso, e aí que parou por aqui a profundidade. Ele vai fornecer uma informação muito importante, que é o SPT. Só que o SPT para a gente, que vai fazer o dimensionamento estrutural, são sempre os 2 últimos golpes. São 3 golpes que nós damos de 15 centímetros para fazer o ensaio da camada de 1 metro. E a gente precisa desses 2 finais para fazer a análise do nosso solo. Com essa informação atrelada ao tipo do solo que nós temos e considerando o nível de água, a gente consegue fazer então um estudo para conseguir fazer um dimensionamento correto do tipo de fundação que a gente vai utilizar. Se vai ser fundação superficial, se vai ser fundação profunda, qual que é o tipo de fundação profunda que a gente vai conseguir utilizar na obra. Tudo isso a gente extrai a partir da sondagem. Então a sondagem traz informações para a gente que são de extrema importância, tanto para a parte do projeto arquitetônico, por conta do nível de água. Tem solo que você vai encontrar matacão, né, que são as rochas. Tem solo que você não vai conseguir escavar porque ele é muito duro na superfície. Tem solo que ele acaba sendo quase que um brejo. Então todas essas questões acabam inviabilizando a obra dependendo da situação. A importância de termos então uma sondagem e utilizá-la no projeto. E uma mais importante ainda, pra vocês entenderem, grava. Sondagem é economia.
não foi feito sondagem, então a gente não tinha essas informações que eu estou passando aqui para vocês. A gente não tinha o número do SPT, a gente não sabia calcular ali a resistência por métodos empíricos e semi-empíricos. Não tínhamos o tipo do perfil geológico, a gente não tinha noção de qual que era a camada do solo que nós tínhamos para conseguir fazer associação e fazer o dimensionamento correto da nossa fundação, e a gente não tinha o nível d'água. Então, não tinha essas informações por conta de que o cliente não fez a sondagem. Na hora que chegou no projeto, deixa eu jogar lá para frente, a gente se depara com essa nota aqui, que é justamente observação. Devido à falta de sondagem do local, recomendamos executar um furo-teste para observar se a interferência de nível de água, se há interferência, acho que falta um H aqui, mas de nível de água. Caso ocorra, o tipo da estaca deverá ser Strauss encamisada, ou seja, era uma estaca escavada manualmente e se tiver água, vira uma estaca Strauss. Onde que entra a viabilidade financeira aqui dessa obra, entendeu? A partir do momento que você economiza num ponto, imagina você mobilizar uma equipe para fazer estaca escavada manualmente, fazer todo o trâmite, toda a logística para isso. Lá você faz um furo-teste, vê que deu água, ou vê que deu água na metade da estaca, e aí você precisa ir para um outro tipo de fundação. Olha o problema que você tem só fazendo esse tipo de análise ou deixando de fazer a sondagem por conta de que você acha que está economizando. Você não está economizando nem um pouco se você não fizer a sondagem. Então, eu digo e repito isso sempre lá no meu canal, no Exemplificando. Eu sempre falo, economia besta você não fazer sondagem. Segue lá, acompanha os vídeos, acompanha os conteúdos para você fazer abrir projetos sem dor de cabeça. Então, só recapitulando aqui, voltando para cá. A sondagem é um item muito importante para a gente desenvolver tanto a arquitetura quanto a fundação. E dentro do projeto estrutural, dentro da parte estrutural que começa aqui, ó, a gente tem então a nossa fundação, a gente tem a locação da fundação, a forma da fundação e a armação da fundação. Só fundação. No caso de fundação profunda, a parte da forma aqui e da armação, a gente tem também do bloco, o bloco de coroamento. O bloco de coroamento. Quem que é o bloco de coroamento? Vamos voltar lá. Esse elemento aqui. O que o bloco de coroamento faz? O bloco de coroamento, só para a gente entender o funcionamento desse elemento. A gente então tem o nosso pilar, certo? Deixa eu desenhar aqui um pilar retinho, né? Vamos lá. A gente tem então o nosso pilar e ele vai estar descarregando. Vamos desenhar ele. O nosso pilar vai estar descarregando uma carga para a nossa fundação. Então, logo abaixo de um pilar, a gente precisaria ter uma estaca. Vou fazer a estaca aqui redondinho para vocês entenderem, certo? Então, a gente precisaria ter uma estaca. O elemento que vai estar aqui fazendo essa ligação é justamente o nosso bloco de coroamento. Ele é um bloco executado que ele faz a ligação do pilar, faz a transferência de cargas entre o pilar, a superestrutura, que é o que fica em cima do solo. A gente tem a superestrutura. Gente, a minha letra estrutura, ainda mais com essa mesa digitalizadora, fica sensacional. Aqui a gente tem a mesoestrutura, que é justamente esse elemento, bloco de coramento e viga baldrame.
E aqui embaixo a gente tem a infraestrutura. Infraestrutura. E por que eu preciso saber disso tudo? Para você conseguir desenvolver uma obra, um projeto, entender a dinâmica, como que funcionam as coisas. Veja que eu não estou explicando como que dimensiona as coisas, estou trazendo essas informações para você conseguir entender ali como que elas são integradas uma disciplina com a outra, para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então, o elemento que a gente está detalhando, a gente já viu a fundação que tem essa parte aqui. A gente viu que tem a nossa estaca, certo? A nossa estaca. E aqui a gente tem o nosso bloco de coramento. O bloco de coramento. Coroamento. Vou bater um pontinho aqui, que é esse elemento aqui. E aqui a gente tem o nosso pilar. Chegando no bloco de coramento também tem a viga baldrame, tá, gente? Não vou nem desenhar ela, mas ela fica no mesmo nível que o bloco de coramento. E acima aqui do pilar a gente tem em cima do pilar a gente tem a viga, né? E as lajes. Qualquer elemento acima do bloco de coramento da viga, acima do solo, é a superestrutura. Então tá todo mundo aqui. Então a gente tem essa composição da nossa estrutura e a gente vai entender que dentro da fundação a gente também tem a locação do nosso bloco de coroamento, que é justamente esses elementos detalhados aqui. E não só a locação, como a gente está vendo aqui, ó, aqui a locação de estaca. A gente tem uma planta que faz só a locação do bloco e da viga baldrame, que é essa planta aqui. A gente loca bloco e loca a viga baldrame dentro do nosso projeto, como vocês podem ver. Ó. A gente tem a forma da fundação. Entra aqui a parte da forma. A forma é basicamente a planta onde a gente tem toda a nossa leitura. E aí, nós temos também um projeto aqui, ó. Opa. Da armação do nosso bloco de coramento. Depois eu vou explicar certinho como que a gente faz a leitura desse projeto aqui, a interpretação dele. Essa tabela é mais complexa, é maior, a nossa tabela de aço, mas é simples, o raciocínio e a lógica é muito igual ao que a gente viu da estaca, então eu vou estar mostrando para vocês depois nesse detalhe. Então a gente consegue ver que fundação, a gente tem locação da fundação, forma da fundação e armação da fundação, no caso de estacas ou então fundações superficiais. E aqui na forma da fundação a gente ainda tem um bloco de coroamento, e dentro do bloco de coroamento é exatamente, ó, a fundação a gente tem aqui, e dentro do nosso bloco de coramento, que é esse elemento que eu detalhei aqui para vocês, deixa eu passar essa galera aqui para baixo. Aí. A gente tem a forma do bloco e a gente tem a armação. Armação. Não só isso, a gente tem também a locação. Igual a gente viu do nosso... Deixa eu jogar essa galera para baixo. Igual a gente viu do nosso... Comeu a perninha. Igual a gente viu da nossa locação da fundação, a gente tem também do nosso bloco de coramento. Forma, armação, a gente tem. E nós temos a locação também. Deixa eu jogar, ele não tá pegando a perninha. Aqui foi. Opa! Eu vou pegar o jeito aqui para nos próximos vídeos conseguir dominar esse ser. Para quem assistiu primeiro, viu que eu tava apanhando do pente. Então isso aqui tá muito de boa. Locação. A nossa locação. Então a gente tem esse elemento aqui da parte da fundação. E olha que no próximo eu vou fazer o outro elemento que é estrutura. Felipe, por que a gente tem essa divisão estrutura e fundação? Geralmente, na maioria dos casos é o mesmo profissional que faz, mas a gente faz a divisão estrutura de fundação. Igual a gente mostrou aqui, ó. Quem faz a composição
desse estudo aqui de baixo, infraestrutura, é o projetista de fundação. E quem desenvolve, aqui embaixo, quem acaba desenvolvendo a superestrutura e a mesoestrutura é o projetista de estrutura, que é quem cuida do solo para cima. Então, são dois profissionais, ou se a pessoa tiver capacidade, o mesmo profissional consegue fazer os dois. Mas sistemas de cálculo e de dimensionamento, eles são um pouco diferentes. Então, a gente dimensiona de cima para baixo e executa de baixo para cima. Então, a gente tem esses cuidados. Por isso que a gente divide fundação, uma etapa diferente, e depois a gente tem a parte da nossa estrutura, outra etapa. E a estrutura vai depender exclusivamente, né, de todas as informações que vierem da arquitetura. Ela é dimensionada em função da arquitetura. E a estrutura que faz toda a composição para a nossa fundação. Por quê? A sondagem garante informações para fazer a fundação e dimensionar ela, e a sondagem garante a viabilidade para a arquitetura. A arquitetura, por sua vez, faz todo o estudo em cima para a gente conseguir fazer a nossa estrutura, a estrutura desenvolvida em cima da arquitetura. As duas precisam se comunicar, ter coerência e viabilidade, e a estrutura vai passar todas as cargas e as informações necessárias para a gente conseguir dimensionar a nossa fundação em função da sondagem. Então aqui vocês começam a ver como que funciona esse grupo de projetos aqui, para a gente conseguir desenvolvendo a nossa obra sem dor de cabeça. Então, gente, próximo vídeo eu vou estar falando mais sobre projetos, como fazer leitura de projetos sem ter dor de cabeça. Acompanhe aqui o Engiplificando. Deixe seu joinha, curta o vídeo se você gostou e estiver acompanhando. Deixe também nos comentários se você quer saber de outra disciplina, se ficou alguma dúvida, quiser saber mais a respeito. E também acompanhe as playlists que eu vou estar deixando separado para quem estiver assistindo no canal. Vou estar deixando aqui os cardzinhos para vocês clicarem e acompanhar então outros conteúdos para fazer OB Projeto sem dor de cabeça.